Sejam muito bem-vindos ao Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias reais, de amor, superação e muitos aprendizados. A nossa convidada de hoje, ela ficou grávida 2 vezes e tem 4 filhos. Isso foi possível porque na sua segunda gestação, ela ficou grávida de trigêmeas. Hoje vocês vão conhecer a mamãe do Samuel, da Maitê, da Lívia e da Olívia. Fique até o final, porque você vai se encantar com essa história. Tati, seja bem-vinda. Obrigada. Faz tempo que a gente tá conversando aí, né, pra gente poder marcar. E eu queria muito fazer essa entrevista com você, porque eu lembro como se fosse ontem, já fazem o quê? Quase 4 anos que a gente fez o de gestante, né, de 3 a 4 anos. Já, né? E eu lembro como você estava grávida, que você falou, estou grávida de trigêmeos. E eu fiquei muito feliz, assim, de registrar as meninas recém-nascidas aqui no estúdio. Para mim foi um marco. Quando as pessoas perguntam assim, Amanda, qual ensaio assim foi inesquecível? Qual foi um marcante, sabe? O das trigêmeas, aquele ensaio que a gente fez delas, o seu de gestação, pra mim foi assim um marco mesmo que eu nunca mais vou esquecer. Então seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, eu fiquei muito feliz quando você me mandou mensagem, que já faz um tempinho, né, que a gente vem conversando, e nunca dá certo a correria. Não, pandemia, foi muita coisa, quando né? Quando a gente pensa em mãe de trigêmeos, acho que a gente pensa correria. E aí veio a pandemia também, sim, deu uma... Sim. Mas assim, eu fiquei muito feliz, porque assim, quando eu te escolhi pra tirar a foto na minha gestante, eu dei uma pesquisada e assim, eu amei seu trabalho. E assim, o newborn era um sonho, né? Sim. Porque era muita expectativa durante a gravidez. Todo a gente, mundo, né? Gêmeas, não sabia né? como que ia ser, né? Então, assim, o newborn pra mim era uma coisa que eu queria muito, né? E você foi uma profissional incrível, assim, as fotos ficaram maravilhosas. Estou muito feliz. Tudo muito lindo. Obrigada. E eu te agradeço muito pelo convite, por ter lembrado da gente. Sim, com certeza. Foi uma das primeiras pessoas que eu já lembrei aí nesse projeto. E me conta, como que era a sua vida antes das trigêmeas? Você já tinha o Samuel. Quantos anos o Samuel tinha? E como que era a rotina de vocês? Como que era na sua casa? Então, o Samuel tinha 3 anos e pouco, né? Quando eu engravidei, 3 anos e pouquinho. Quando as meninas nasceram, ele já tinha 4 aninhos, 4 né? anos. Então, assim, o Samuel eu engravidei, assim que eu casei, eu já engravidei dele, né? Foi recente. Isso, e aí eu morava com a minha sogra, né? Que a gente ainda ia construir, a gente tinha comprado um terreno, então a gente preferiu morar com ela, que a gente sempre teve um convívio muito bom, graças a Deus. Então ele nasceu na casa da minha sogra, então a gente ficou durante 2 anos e pouco com essa rotina de minha sogra, meu sogro, meus cunhados, e ele amava, né? Porque pra ele era o centro. E era só ele, né? De menino, de criança na casa. E ele amava, né, o convívio. E era assim, era muito tranquilo, né? A gente achava que era difícil. Nossa, uma criança um filho só, né? Já trabalho, né? Mas o Samuel sempre foi muito bonzinho, sempre muito tranquilo. E aí, como que foi? Vocês queriam ter mais filhos? Foi uma gestação planejada ou foi surpresa? Foi. Só que assim, eu sempre quis... Meu sonho era sempre ter pelo menos 2 filhos, né? Nunca quis ter um filho só. E o Gustavo falava que queria, mas depois do Samuel ele não queria mais. Sim. Não quero, um só tá bom, um só tá bom. E aí começou eu, minha sogra... Não, precisa, né? Precisa de mais um. Ele, tá ficando pé, tá crescendo, né? Precisa de mais um. E aí a gente convenceu ele. Então, que legal. Aí então foi planejado. Foi planejado. A segunda gestação foi planejada. E como que você descobriu essa gravidez? Eu parei de tomar meu remédio em dezembro, em janeiro eu já descobri. Então foi muito rápido. Foi muito rápido. Você já convenceu ele, pronto, já engravidou. Foi muito rápido. Aí eu fiz o teste de farmácia, fiz o teste de sangue, exame de sangue, e aí, né, deu que eu tava grávida. Aí eu já contei pra ele, contei pra minha sogra, pra minha mãe. Até então, nessa descoberta, um bebê. Aí ele fez, o Samuel ainda fez o papelzinho, fui promovido a irmão mais velho, mas assim, nem imaginava como que ia ser, né? E como que foi essa descoberta das trigêmeas? Foi na primeira ultrassom? Não. Como que foi esse processo? Eu fiz a primeira ultrassom, eu tava com 5 semanas. E aí eu só vi um saco gestacional. Nessa saquinho. Primeira ultrassom? Na primeira, é isso. E aí eu tava com um pequeno descolamento. Aí a médica falou assim, ó, toma os remédios que tem que tomar, faz um repouso e você volta daqui 15 dias. E aí eu fui. E aí assim, e eu lembro que na primeira ultrassom ela nem tocou no assunto, é 1, é 2. Não. E aí Mas ela já sabia? Não, e nessa ultrassom eu lembro que ela falou assim pra mim, ó, é um só, pode, né, só tem uma pode criança. Ficar um só. Eu também nunca passou pela minha cabeça, porque não tem caso de múltiplos na família. Não, então a gente nem imaginava. Então aí na segunda ultrassom
Aí ela olhou, ela falou assim, mãe, é 2. Aí ela mexeu mais um pouquinho, mãe, são 3. Aí eu falei pra ela assim, ó, para que Parece você vai que era mentira na para hora. que você vai achar mais uma aí, para. Porque assim, foi um choque. Aí tava eu, minha mãe e o Samuel. Eu, minha sogra e o Samuel. Mas enquanto ela estava fazendo a ultrassom, ela já foi falando, já olha, viu, vi mais um. Vi mais um. Isso. Aí eu falei, para no terceiro, porque você vai achar mais. E aí tava eu, minha sogra e o Samuel. E os dois fazendo festa e eu chorando, porque assim, já foi o desespero. Falei, gente, o Gustavo não queria. Eu já convenci ele. Como que eu ia chegar e contar que era 3? Então, assim, passou assim um turbilhão na cabeça. Na hora, realmente, passou. Né? Assim, como que eu vou dar conta? Será que é verdade? Parece que é uma mentira, assim, né? Porque é muito fora, né, da nossa realidade. É muito distante, né? É verdade, que legal. E aí você descobriu naquele momento, e como que foi esse planejamento, né? Você foi para contar pro seu esposo. Como que foi sua gestação? Como que foi esse planejamento psicologicamente, financeiramente? Como que você passou por esse período? Olha, no começo, eu acho que eu chorei, assim, de desespero. Não, com certeza. Quase um mês. Sim. Porque, assim, eu era sempre... Agora que eu tô mais gordinha, mas eu sempre fui muito magrinha. Então, assim, é uma gestação de alto risco. Alto risco, Risco né? pra mim, risco pros bebês. Sim. É muito comum não chegar até o final, né? Sim. Então, assim, Os eu tinha 3 muito bebês, medo, né? isso. 2 estavam na mesma placenta, então é um risco maior Sim. ainda. Então, assim, eu tinha muito medo de não conseguir chegar até o fim, né? De alguma delas não se desenvolver. Sim. Então, o meu medo era esse. Sim. E o medo do Gustavo já era o financeiro, né? Sim. Que o homem já pensa no financeiro. Com certeza. Então, assim, foi uma mudança drástica, né? A gente já teve, o nosso carro era de 5 lugares, a gente teve que trocar por um de 7. A nossa casa tinha 3 quartos. Um meu, um do Samuel e um era o escritório dele. Acabou o escritório dele. Para as meninas é o quarto agora. das meninas. Então, assim, mudou totalmente, né? Mudou totalmente. Mas, assim, graças a Deus, a gente falar assim, a gente passou alguma dificuldade, não. Sabe? Deus proveu tudo, colocou pessoas na nossa vida que nos abençoou, sabe? Então, assim, graças a Deus, nós não tivemos nenhum problema. E como que foi a sua gestação? Você teve que ficar de repouso ou foi tranquila? Assim, como você teve o Samuel antes, você tem uma comparação de como é gestar um bebê e depois 3. Foi parecido ou não? Teve realmente mais cuidado? Olha, era uma gestação de risco, considerado de risco, então eu tinha que fazer repouso, mas o meu repouso não era absoluto. Graças a Deus, eu nunca tive interferência durante toda a gestação. Foi tranquilo. Então, assim, não podia varrer uma casa, não podia lavar uma roupa, mas, assim, lavar uma louça, o básico eu conseguia fazer, entendeu? Então, eu não precisei ficar deitado o tempo todo, não. Então, eu conseguia fazer as coisas. Na sessão que a gente fez de gestante, você estava muito bem. Eu não lembro quantas semanas você estava. Não lembro, umas 25, 26 semanas, né? E assim, a gente fez aqui no estúdio, você sentou, levantou. Fomos para um sítio. Graças a Deus. E assim, você falasse assim, tem um bebê ali, quem falasse... Tinha hora que eu esquecia que eu tinha 3. O que, né? assim, me fazia lembrar era, assim, o caminhar, né? Porque era muito pesada a barriga, né? Então, assim, para eu andar 100 metros, entendeu? Eu tinha que ir devagarzinho, entendeu? Na hora de dormir, né? Porque a barriga é maior. Mas, assim, graças a Deus... Não tive maiores problemas. E com quantas semanas você estava quando elas nasceram? Com 32 semanas e 3 dias. Você foi muito bem, assim, né? O médico, assim, a previsão do médico era no máximo 30 por causa do meu tamanho, né? Da minha estrutura. Eu sou muito pequenininha, né? E aí, quando chegou no 28, já foi um marco, né? 28 semanas, que é 7 meses. Sim. Então, muitos bebês nascem de 28, né? Então, já foi um marco. Aí, eu consegui levar. Porque eu tava muito bem, eu achava que eu ia chegar nos 35, mas aí eu já comecei a sentir os incômodos que eu já não sentia antes, né? Porque eu não sentia dor. Aí o médico resolveu, não, tá na hora. Isso, aí eu comecei a sentir umas dorzinhas, aí eu fui fazer um toque, eu já tava com 2 dedos de dilatação. E como as bebês já estavam com mais de 1 quilo, aí ele preferiu já tirar pra não correr o risco de entrar em trabalho de parto. Porque um parto normal seria muito arriscado, né? E como que foi o nascimento delas? Como que foi? O médico, eles prepararam a estrutura lá no hospital? Isso. Como que foi essa Elas logística? nasceram em Rio Preto, né? Sim. Porque em Fernandópolis não tem, né? Estrutura, não tem NEL, né? Então precisava ser em Rio Preto. Então, todo o meu pré-natal foi em Rio Preto. Os médicos, então, já estavam preparados. Foi um marco pro hospital também, isso, né? mas assim, não sabia quando, né? Sim. Eles queriam chegar até 34, então adiantou um pouquinho. Então, eu fui lá fazer o toque, então... fiz o toque, eles fizeram os exames pra ver, né? E como elas já estavam com mais de 1 quilo, eles falaram assim, não, vai fazer o parto, né? Aí eu falei assim, tá, mas vai fazer o parto quando? Aí eles, agora! Aí eu falei, nossa, porque eu não tava esperando, eu achei que eu fosse lá fazer um exame de rotina, né, pra ver como tava. E aí, sim, a equipe foi tudo pelo SUS, sabe? Mas assim, não tenho do que reclamar.
eles muito prestativos. Uma delas nasceu empelicada, que nasceu dentro da bolsa miniótica. Então, assim, os médicos todos choraram, assim, foi muito emocionante. Foi porque, assim, além de ser um parto trigemelar, ainda uma nasceu empelicada, que já não é comum de nascer, né? Então, foi um parto muito, muito emocionante. E aí, elas nasceram. Como que foi? Elas nasceram parecidas em questão de peso? Como que foi esses cuidados com o nascimento delas? Sim. Então, aí, como eu entrei em trabalho de parto, aí, até então, tava... Pelas ultrassom, como são 3, é difícil eles medir certinho, né? Porque ainda mais no final, é muito pertinho, difícil, né? Então, quando nasceu, eles descobriram que a Liz, que estava junto com a Maitê, estavam com uma diferença de peso, que é o limite, que é 400 gramas, quando tá assim, sabe? Junto, na mesma placenta, né? Porque é muito perigoso, muito arriscado. Então, a Liz nasceu com 1,30 kg, 1,40 kg. Pequenininha. 1,40 kg. A Maitê nasceu com 1,420 kg e a Olivia com 1,430 kg. Só que pra eles era super bem, porque elas eram grandes, né, pra eles. Pra gente não, pra gente era um choque, era assim, ver assim... Elas pequenininhas, muito pequenininhas. Né? E aí, a Liz, que foi que nasceu menorzinha, ela teve que ter algum cuidado especial por isso? Pelo contrário, a Liz foi a que não teve problema nenhum. A Liz foi a que primeiro respirou sozinha, porque elas começam a respirar, né? Ajudam isso, com o CPAP, né? Se precisa entubar, mas graças a Deus, no primeiro momento não precisou. A Liz, pequenininha, a que primeiro respirou sozinha, ar ambiente, sabe? Foi tudo bem, graças a Deus. Vocês ficaram no hospital? Olivia e Liz ficaram 40 dias e Maitê 47. 7 dias, uma semaninha a mais. Isso, a Maitê, ela teve ela nasceu bem, as 3 nasceram bem, saudáveis, só que com 7 dias de vida, a Maitê teve uma infecção de intestino, uma enterocolite. Eu acho que eu lembro no ensaio de newborn e ela até veio, né? Eu pedi pra você tirar pra registrar a bolsinha. Então ela usa até hoje, né, a bolsinha de colostomia. Ela precisou retirar todo o intestino grosso. Foi assim, é Deus também que cuidou dela, porque ela é um milagrinho mesmo. Porque o médico falou pra gente assim, ó, tudo que a gente tinha que ter feito, a gente já fez. Não tem mais o que a gente fazer. Agora é com ela, né? Agora é ela e Deus que cuidou. Uma semana depois ela já saiu e aí você teve que também fazer essa rotina com ela. E aí, enquanto ela tava se recuperando da cirurgia, ela teve uma meningite. Nossa. Então, assim, no hospital, Graças a Deus, hoje sem sequela, né? Ela usa a bolsinha, mas não incomoda ali nada, ela não tem tratamento diferente nenhum. Tudo que as irmãs fazem. E elas são bem parecidas de tamanho, peso. Ela sempre foi um pouquinho mais magrinha, que é comum. Mas assim, hoje em dia já tá quase a mesma coisa, graças a Deus. E aí, chegaram em casa. Saiu do hospital, chegou em casa. E aí? Como que foi esse primeiro ano das meninas? Olha, foi assim, um ano de desafios gigantes, assim, né? No primeiro momento, as meninas eram muito pequenininhas, então a minha sogra, minha cunhada me ajudou muito, assim, me ajudou muito. Eu fiquei acho que mais de um mês na casa da minha sogra, porque eram 3 bebês e elas tinham que mamar de 3 em 3 horas, até de madrugada, né? Então, assim, aí tem o período das coliquinhas. Outra, depois a outra. Isso, então, e a gente sempre tentou manter uma rotina com elas, e elas têm até hoje, foi o que ajudou. Então, assim... Uma mama, todas mamam agora. Uma vai tomar banho, todas tomam banho. Uma vai dormir agora, todas vão dormir, entendeu? Então, foi o que ajudou. Vocês já fizeram essa rotina desde o começo, né? Elas tomavam sempre o mesmo leite? Isso foi tranquilo ou não? Não. A Olivia, lá no hospital ainda, um pouquinho antes dela receber alta, a gente descobriu que ela tinha alergia à proteína do leite. Então, ela tinha que tomar um leite separado. Tinha que tomar um leite. Então, tem que ter toda essa organização, né? Isso. Ela tinha mamadeira, a cor da mamadeira dela era diferente, então tinha todo... E quais foram os maiores? Assim, o maior desafio desse primeiro ano? Você acha que foi realmente se organizar? Qual foi o... Pra mim, assim... Eu acho que a UTI-NEL é uma escola. Você sai de lá, assim, eu posso, eu consigo, porque lá é assim, realmente... Então, depois que você tinha passado por aquilo, você teve mais confiança pra falar, não, eu vou conseguir, né? Mas assim, o sono, né, porque a gente não dormia bem, porque tinha essa rotina de amamentação, delas mamarem, né? Eram 4, né, crianças e 3 bebês. Então, assim, era tudo muito corrido. É muito desgastante, né? E agora elas estão numa fase que tá muito melhor, que elas já são mais independentes, elas brincam, né? Brigam também, né? Bastante. Mas brincam bastante, elas já se distraem ali. E falando da Tati agora, como que é ser mãe da Samuel, dessa gêmea? Como você gerencia seu tempo? Como que é a sua rotina? Olha, eu nunca me imaginei... Eu sempre amei criança, sempre gostei muito, sabe? Eu sempre gostei. Mas eu nunca me imaginei mãe de 4 e de trigêmeas. Nunca passou pela minha cabeça. E eu vou te falar que eu me dou totalmente pra eles.
sabe? Sua Pra eles, pra vida minha casa, são eles. são eles. Assim, pra falar assim, você tem um tempinho? Não tenho. Agora eu não consigo ainda ter esse tempo, porque eu gosto de estar com eles. As Elas meninas estão ainda com 3 anos, vão né? fazer 3 aninhos, então assim, elas não vão pra escolinha ainda, então ficam em casa o dia todo, né? Então, assim, meu tempo é pra Então, desde eles. a sua gestação, assim, do nascimento até agora, com os 3 anos, a sua dedicação integral É total a eles. são Isso, eles, isso. né? E você tem uma rede de apoio, assim, que você consegue te ajudar, ou é mais você sozinha? Eu tenho uma pessoa que agora trabalha lá na minha casa, né? Que é a tia do meu marido, Ah, né? que Então, legal. assim, é de total confiança Sim. também, que tá ali com a gente. Até um ano atrás eu não tinha, então era eu sozinha pra tudo. Era muito mais difícil, né? Porque era casa, era comida, Já era é difícil, criança, assim, era sem tudo. filho. Eu já fico imaginando, com 4... Aí, assim, melhorou porque ela cuida da casa e eu não abro mão. Eu Sim, cuido das crianças, crianças, isso, né? Eu legal. cuido deles, eu gosto, né? Por mais que é cansativo, exaustivo, eu gosto de estar ali, presente, né? Ver tudo, desenvolvimento. Elas agora estão falando, estão uma gracinha Sim, falando. sim, sim. Então, assim, eu amo, né? Eu adoro. E aí eu acho que assim, uma questão que sempre quando a gente fala entre gêmeos é sempre a questão da personalidade, né? Elas são iguais, elas são Não. diferentes, como que é? Não, é totalmente diferente. Tem, assim, a baguncinha, uma começa, a outra começa ali, né? Tem as horas ali que começa. Mas a Olivia é totalmente dengozinha, sabe? Ai, machucou aqui, ai, dói, já não consegue mais andar, assim, o draminha. A Liz, ela sempre foi mais independente, sabe? Ela que começou a andar primeiro, começou a falar primeiro, e ela que foi a que nasceu menorzinha. Ela que sempre foi na frente. E a Maitê é aquela mais bravona, sabe? A Maitê agora, ela fecha a cara, fala assim, eu quero, sabe? Assim, Então elas têm personalidades Tem, totalmente. desde o comecinho, assim, quando começou já, né, Totalmente. crescer, você já percebeu que cada uma tem um jeitinho tem, diferente. totalmente. Que legal, Tati. Eu já olho no nelas você já assim, sabe, né? não, Já só de sabe. olhar, já Só de começar não a tem falar, como. tu já sabe. Não tem como. E o que você aprendeu sendo mãe do Samuel, das trigêmeas, com tudo isso que você passou, desde a sua ultrassom, que foi esse susto, depois do hospital, depois desse primeiro ano? O que você aprendeu? Olha, eu aprendi que eu sou muito mais forte do que eu pensava que eu era. Eu acho que quando eu descobri que eu ia ter as 3, né? Meu medo era muito grande de não dar conta, Sim. né? E hoje em dia eu falo que eu dou conta, sabe? Por mais que no fim do dia, às vezes, a casa não tá totalmente arrumada. Mas assim, eu falo assim, só de eu colocar os 3 pra dormir, os 4 pra dormir e saber que tá tudo bem, Passou que o dia redondinho. isso, que amanhã, que no outro dia vai começar tudo de novo, assim. Pra mim, essa é a minha realização, sabe? De saber que tá todos bem, saudáveis, assim, espertos, inteligentes. Essa, pra mim, é a maior Você se realização. surpreendeu com você mesmo? Sim, bastante. E realmente, bastante. você é maravilhosa. Eu tenho que me superar, sabe? A cada Sim. dia, mas assim, eu sei que Deus me fortalece, sabe? A cada dia. É Ele. Porque eu falo assim, eu não durmo bem mais, porque é muita coisa, né? jeito, Então você acaba que... E assim, Deus cuida tão bem de mim que eu não fico doente, eu não fico, sabe? Parece Você sempre parece tá que bem preparada. eu sou imune, sabe? Eu pra cuidar de todo mundo, eu tô bem, graças a Deus. Que legal. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela sua história, parabéns pela mãe maravilhosa que você é, de verdade. Uma Obrigada. inspiração, viu? De guerreira, de autoconfiança, de que conseguiu. Ixi, olha, parabéns, de verdade. Ai, obrigada. E muito obrigada a você também que nos acompanhou, que conheceu a história da Tati. Espero que você tenha gostado, se inspirado como eu me inspirei. Se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você sempre ver os vídeos que a gente vai postar dessas histórias lindas que estamos contando. Muito obrigada. Tchau, tchau.